Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar o estudo da dilatação térmica, hoje falando da dilatação dos líquidos. Tá? Os líquidos, eles dilatam de forma diferente em relação aos sólidos por conta da estrutura molecular deles. Tá? Como nós dissemos na última aula, né, os sólidos eles têm uma estrutura um pouco mais organizada, né? As moléculas elas ficam espaçadas de uma forma regular um dos outros. Nos líquidos isso já é mais diferente, né? Você já tem moléculas um pouco mais espaçadas, com uma distância maior entre elas. Até por conta disso, né, a substância possui esse estado. Então a gente vai perceber que os líquidos eles vão dilatar de uma maneira maior do que os sólidos. E, além disso, né, para a gente conseguir considerar a dilatação de um líquido, a gente vai precisar colocar ele em algum recipiente. E aí, né, esse recipiente obrigatoriamente ele vai ser um recipiente sólido, a gente vai ter que considerar a dilatação tanto do sólido quanto do líquido. Tá? Então, imagina essa situação aqui, eu pego um recipiente, né, ele tem uma capacidade, eu encho ele totalmente com líquido, tá? De forma que o volume de líquido é o mesmo volume que cabe aqui no sólido. Beleza. Se eu aquecer esse sistema, né, eu percebo que o líquido, desprezando aí evaporação, qualquer outro fator, a gente vai perceber que o líquido ele vai dilatar muito mais do que o recipiente. Então a gente vai conseguir calcular a porcentagem, né, um volume desse líquido que transbordou. Tá? Então, na verdade, a dilatação do líquido a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. ΔV líquido, né, que é a variação de volume do líquido, é igual ao volume inicial, vezes um coeficiente que a gente vai chamar de beta. Tá? Esse coeficiente ele é diferente do que nós vimos na aula passada, porque os líquidos eles têm condições de dilatação diferentes, vezes o ΔT. Tá? Então, o que a gente tem que levar em conta sempre é que para que eu conseguir dilatar um líquido, ele obrigatoriamente tem que estar em um sólido, né, em um recipiente sólido. E a dilatação de volumétrica, né, de um recipiente sólido, a gente viu na última aula. Volume inicial vezes 3α, né, aquele valor que nós vimos de coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT. Perfeito. Então, se eu pegar, por exemplo, isso daqui, ó, essa quantidade de líquido que vazou desse recipiente aquecido, eu posso entender ele como a diferença entre a variação do líquido e a variação do sólido. Isso vamos supor que eu tenha valores numéricos. Eu sei que o sólido, o líquido dilatou, sei lá, 3 metros cúbicos. E o sólido dilatou 1 metro cúbico. Então, o volume que se extravasou foi quanto não conseguiu ficar dentro do recipiente dilatado. Então, seria a diferença. No nosso exemplo aí seria de 2. Tá? Então, em alguns casos, o exercício pode cobrar de vocês a variação de volume, né? Quanto foi derramado, quanto foi perdido, né, com a dilatação. E tem alguns casos também que a gente pode pedir para você desprezar a dilatação do sólido. A gente tem que ler com cuidado os enunciados. Aqui tem uma tabelinha para vocês com o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns líquidos. Tá? Então, é importante frisar que esses coeficientes, geralmente, eles são a temperaturas estáveis. Se você aumentar ou diminuir, elas podem mudar. Esses são os valores que a gente vai trabalhar nos nossos exercícios. Tá? Geralmente tem que ser informado esses valores aqui. Tudo bem?